portador, assim, iminente de distúrbio metabólico. Qual seria ele? Ele ia apresentar o que pra gente primeiro? Então a obesidade, ela é um fator que desencadeia muitas outras patologias, não é? Muito bem. E aí, esse paciente que é obeso, ele vai ter outras manifestações clínicas que vão desencadear o ponto de obesidade. O que ele vai ter a mais aqui da gente? Ele vai ter uma gordura abdominal mais excessiva, né? Vai ter bem abundante ali, a gente consegue perceber aquela gordura abdominal mais endurecida, aquela pele mais brilhante daquele abdômen, né? A pressão arterial vai estar elevada, então é um paciente que vai ter um conjunto de fatores ali que quase sempre tem diabetes e hipertensão associados. Quando eu não tenho a diabetes já instalada, eu tenho um paciente resistente à insulina, associado com hipertensão e associado com todos os outros serviços que a gente vai estudar, tá? Então a síndrome metabólica é caracterizada pelo quê? A gente vai ter uma circunferência abdominal aumentada, que para a mulher é de quanto? Limite? 86? 88. E para o homem? 102. 102 é homem? Não, 102 é a mesma coisa para os dois? A gente muda? Não muda, não é? Tá. Então ele vai ter essa pressão elevada, vai ter resistência às vezes da insulina ou vai ser um paciente já com diabetes instalado. E quando eu falo isso para vocês, qual que é a diferença entre um paciente diabético e um paciente com resistência à insulina? Como que vocês vão identificar para mim um paciente diabético e um paciente com resistência à insulina? Ele pode estar com glicemia normal, mas ele já pode estar com resistência à insulina. Não precisa da manifestação da diabetes. Pode ser se eu pedir insulina séria, pode ser que ele vai estar alterado. Perfeito. Se eu não pedir insulina séria, como que eu posso identificar um paciente resistente à insulina, um paciente pré-diabético ou um paciente diabético? Pela glicemia. E como é que eu vejo essa glicemia? Qual é o resultado que eu vou ter? Perfeito. Esse valor, você falou. O Everton, o Everton, então, falou para ele certinho. O paciente pré-diabético, aquele paciente que tem a glicemia, quando a gente faz a solicitação laboratorial, entre 100 e 125. Quando esse paciente tem a glicemia de 99 para baixo, é normal. De 100 a 125, ele é pré-diabético. Maior ou igual a 126 é um paciente que eu considero diabético. Muito bem. E ele também vai ter níveis anormais do que? De colesterol. Né? Esse paciente vai ter uma dislipidemia. Quando eu peço perfil lipídico, quando eu peço lipidograma do paciente, o que eu quero avaliar com ele? Quais são os parâmetros que eu vou ter para serem avaliados? Triglicerídeos, colesterol total e frações. Né? As frações ali principais que a gente tem, o LDL e o HDL. Tudo bem? Então, esse paciente vai ter a síndrome metabólica, os critérios diagnósticos, que a gente falou na última aula, os critérios de diagnóstico da síndrome metabólica, que eu posso revelar para vocês, é o quê? É a obesidade, o HDL vai para baixo, em contrapartida eu vou ter o triglicerídeo elevado, né? Eu vou ter paciente com hipertensão ou paciente com essa glicemia elevada, sendo diabético ou sendo pré-diabético. Tudo bem? Aqui a gente já conversou, aqui eu só trouxe para vocês. Aí aqui, esses dados que a gente precisa memorizar. Acho que não sei se eu já dei isso daqui para vocês. Para os homens, quando eu falo grande quantidade de gordura abdominal, para o homem é uma cintura com mais de 102 centímetros. E para a mulher, mais que 88. Tá? O HDL bom, que é o HDL, que é o bom colesterol, a gente quer que ele fique ali na mulher entre 50 e no homem ali menos de 40, né? O triglicerídeo quase sempre, quase todos os laboratórios a gente tem um parâmetro aqui de 150. Então acima de 150 é o paciente que eu tenho que ficar de olho, tenho que ajustar. E qual é o meu primeiro tratamento com o paciente que veio com hipertrigliceridemia para mim? Está lá com um triglicerídeo de 190. Mudança do estilo de vida, é um MEV que a gente fala. E essa mudança do estilo de vida compreende alimentação e atividade física. Tudo bem? Então ninguém entra com medicação direta para o paciente, não. A gente modifica o estilo de vida dele,
mede de novo essa mensuração desses valores que vai ver e verifica se houve alteração ou se houve melhora. Se houve melhora, ok, ele só mantém. Se não houve melhora, mesmo mudando o estilo de vida, tem que dar uma medicação, né? A pressão, a gente sabe que o limite dela vai ser 135 por 85, que é 89 na verdade, né? Menor que 14 por 9. E a glicemia vai estar elevada. Ali, eu discordo desse slide aí que saiu como é que chama? Não, no protocolo não, né? Diretriz, eles fazem pra gente, mas assim na prática que a gente vê uma glicose elevada é aquela acima de 100. Tá bom? Então acima de 100 ela não está normal, ela está fora do parâmetro de normalidade. Então já tem que ficar de olho nesse paciente, tá? E aí, quem vai comer isso aí hoje? Olha aí, todo mundo comeu salada? Sim. Sim, não é? A pessoa que está acima do peso, a gente chegou pra mim, ela fala assim, eu comi, engordou 3 quilos, e ela fala, mas eu estou comendo super bem. Eu estou comendo só salada, só fruta, então tem alguma coisa nessa salada. Tá alguma coisa errada, vai botar 3 quilos no mês, né? Não está normal, não, essa salada está errada. Muito bem. Então assim, gente, mais do que nunca, nós somos o que a gente come. O que a gente come é o que a gente vai ser. Se você quer se ver no futuro, veja como você está se alimentando hoje. Vamos lá. Quem gosta de comer comida gorda, quem gosta de hambúrguer, quem gosta de batata frita, quem gosta de pizza, tudo que é muito gorduroso, com índice muito alterado, muito aumentado, não tem outra saída a não ser ficar diabético. Ou hipertenso, não tem outra. Então você não pode se surpreender. Fiquei diabético, puxa vida, mas o que você fazia? Paciente que fuma, a pessoa que fuma, vai ter câncer. Vai ter câncer algum momento da vida. Ou vai ter câncer de boca, ou vai ter câncer de pulmão, ou vai ter câncer de situação vai. Tá? Então assim, é um fator que é predisponente. Ali a gente faz medicina. A gente estuda o que é bom para a saúde, a gente estuda como tratar a doença. Aí eu vou fumar. Aí é sério. Não estou do juízo, fala sério. Né? O outro da rua que não sabe o carro está entendendo. Agora a gente orienta a não fumar e fuma. É complicado. Olha aí, quem quer ficar com qual vigor? Fala aí, quem que está aqui? Quando a gente vai fazer a cesárea, até você chegar naquela gravidade, gente, é gordura. É gordura. Tem gente que é magrinha, vou te falar assim, magro. É pouco, mas essa gordura que até chegar lá para poder pegar esse bebezinho, a gente sofre. Tá? Então, assim, pense quando a gente está acima do peso, é complicado para tudo. Pense quando você está doente, você está acima do seu peso. Para você se fala, não, eu vou começar a comer melhor, vou começar a fazer academia, vou perder peso, porque quando eu ficar doente, não quero só ter trabalho comigo, não. Os técnicos falam assim, doutora, eu vou falar, olha, quem tiver gordinho, acima do peso, não vai ficar mesmo, não. Eu estou falando a verdade, falando como é verdade no hospital, tá? Quando a gestante aumenta de peso, gente, a gestante aumenta. Uma gestante normal aumenta até 12 quilos. Quando ela chega para parir com a gente, ela está no mínimo 12 quilos acima do peso que ela iniciou a gestação dela. Né? Tem paciente que chega com 30 quilos, 35 quilos, né? Um pouco de 9 meses, entendeu? Engordou assim 40 quilos em 9 meses. Não tem como uma pessoa dessa não ficar doente. Não tem como o organismo aceitar isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Me chamou muita atenção a obesidade na época do Covid, que a gente tinha que fazer como é que chama? Esqueci agora o nome. Como é que chama? Tem um nomezinho para virar, para deixar de donação. Quando tinha que fazer a donação no paciente, o paciente obeso, toda a equipe sofria. Eu acho que muita gente morreu porque não conseguia fazer as coisas certas. Porque não dava. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Orienta a tua família. Se você está acima do peso agora, chegou a hora. Vou mudar hoje. Vou comer coisa melhor. Vou comer comida melhor, mais saudável, né? E atividade física que não tem segredo. Eu tenho uma amiga que ela fala, Camila, agora eu estou fazendo atividade física. Agora eu comecei a atividade física. Todo dia eu vou para academia. Só que todo dia eu continuo comendo a mesma coisa.
Então ela só deu uma equilibrada, né? Ela não está aumentando como estava, mas continua, não vai perder peso nunca. Porque é melhor você não ir para academia e melhorar a sua alimentação do que ir para academia comendo tudo. É melhor. Então vamos lá. O que é o colesterol, gente? Vocês lembram ou não? Toxina metabólica. É um composto. Não é? Ele é um composto presente em células de todo o nosso organismo, né? É uma substância que é essencial na formação das membranas celulares, dos ácidos biliares, da síntese de hormônios, como o estrogênio, por exemplo, e a testosterona também necessita do colesterol para poder ter essa função, né? E na metabolização de vitaminas como a vitamina D, que ajuda na nossa imunidade. Então, é importante que a gente entenda. Só não pode ter o quê? Em excesso. Eu tenho que ter um equilíbrio. Tem que buscar o valor, por isso que a gente sabe que apertar o valor é normal. Então, a gente consegue dar uma segurada nisso daí. A gente tem a obtenção do colesterol de duas maneiras. Eu tenho a obtenção dele da forma endógena, que o meu próprio organismo vai produzir, especialmente pelo fígado, e eu tenho a exógena, que é pelo que eu consumo. E eu vou dando ali assistência para esse composto no meu organismo, né? A gente sabe que tem o colesterol bom e o colesterol ruim, e aí a gente vai ter que buscar saber como que funciona. Eu não vou ler todo esse slide com vocês não, eu quero que vocês busquem essa leitura, tá? Então assim, é muito importante que a gente saiba para que serve o colesterol bom, qual que é a vantagem para o meu organismo quando ele está alto, qual que é a desvantagem para o meu organismo quando ele está baixo, e o LDL, que é o ruim, está alto, o que pode ocasionar para mim? O que pode, gente? Várias doenças, principalmente o quê? Aterosclerose, que é o acúmulo dessas placas aí na parede do vaso, não é? E aí quando sai um trombinho desse, por exemplo, o que pode acontecer? Pode ter iminência de AVC, iminência de infarto, não é? Então assim, aí ter também, não é? Pode ter. Muito bem. Aqui já foi. Aqui vocês já sabem, vocês já estudaram, já? Olha aí o vaso, aí tem o colesterol bom, a gordurinha tá bonitinha, que é amarelinha, ó. A gordura boa, ela faz a retirada do colesterol das artérias, inclusive das placas, evitando a aterosclerose. Olha aí. A gente fica, isso aqui é só o outro. O LDL, ele facilita o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Então, se eu tenho o LDL aumentado, é muito ruim para o meu organismo, né? Eu fico suscetível a muitas patologias que causam risco de morte, né? Olha como é que fica. Ó, né? Ele vai só causando entupimento desses vasos. O VLDL também é outro colesterol ruimzinho que a gente tem. Você já viu quando a gente pede colesterol total e frações que vem VLDL, né? Ó, são as lipoproteínas de densidade muito baixa, elas transportam o colesterol, mas elas são constituídas principalmente por glicerídeos, que a gente transporta do tecido periférico e adiposo. Então ele vai facilitar a deposição de gordura nas artérias, também é ruim, tá? O IDL é a mesma coisa, semelhante ao LDL, a gente pode às vezes até doses separadas, mas o LDL já vem composto, o IDL também. E a gente lembrar que o colesterol total é a soma de todas as frações que eu tenho do colesterol. Então vai somar o LDL, o LDL, o IDL e o HDL. Aí eu tenho colesterol total, vai me passar lá. Então o limite para mim é quanto? Já falei para vocês. Até mais ou menos quanto? Na maioria dos laboratórios? 150. 200. O colesterol total até 200. O triglicerídeo até 150. Tá? Memoriza isso porque eu vou cobrar na prova de vocês. Muito bem. Vou deixar para vocês estudarem. Dislipidemia. Vamos ver o que significa aqui. É o nome dado à condição das pessoas que estão com níveis de colesterol ruim elevados e o valor do HDL baixo. Se aplica também àquelas pessoas que têm valores altos de triglicerídeos. Então, ela é tratada como um dos principais fatores de risco para a aterosclerose.
Então, o paciente que tem dislipidemia é um paciente que tem risco iminente de patologia cardíaca. Tá certo? Principalmente. Os pacientes que sofrem infartos, gente, pode ir atrás que tem dislipidemia. Quase que todos. É claro que tem algumas patologias que são dissociadas disso daí. Mas a grande parte, pelo tipo de vida que a gente leva, pela cultura de tipo de vida que a gente leva no Brasil, as pessoas têm essa predisposição aí. Tá bom? E não precisa ser obeso, não. Tem gente que come, bebe, fuma, e é super saudável, não é? Parece que tá ali, olha que pessoa bacana, esse menino come, vai volta a morrer de comer, mas tá bem sequinho. Mas sem problema. Vai ver como é que tá o sangue, como é que tá essa situação aí. Tá? Não é porque ele é magro que não vai ter consequência, não. Muito bem. Olha só. Causas e sintomas do colesterol ruim alto, que a gente vai ter dislipidemia, né? As principais causas do colesterol ruim alto são histórico familiar. Tem pessoas que têm colesterolemia, hipercolesterolemia, que faz atividade física, que come bem, come saudável, se cuida porque já é uma história familiar. Já viram falar nesse colesterol? Pronto. Então a gente tem esse histórico familiar, paciente que é sedentário. O sedentarismo hoje é o veneno da nossa vida. É o veneno, que quem não faz nenhuma atividade física, todo dia toma um tantinho. Então vocês precisam, vocês fazem faculdade, não tem tempo, né? Mas você fala, vamos tomar uma cervejinha, todo mundo arranja o tempo. Olha, tem um intervalo, vamos ali no bar? Vamos. Vamos no churrasco? Vamos na academia, não tenho tempo. Preciso estudar. Vamos caminhar na pista, não tenho tempo. Ixi, tem prova, né? Mas pra cervejinha arranja, né? Vamos ali na esquina fumar aquele cigarro de coisa lá, vape. Vamos lá, vamos reunir aqui na frente para fumar cigarro, né? 1 hora fumando. Academia no chão, né? Pois é. Então, vocês têm que ir, tá? Eu fico vendo, sabe o que na academia? Que eu vou no horário que não é o horário da paquera. Qual é o horário da paquera? 6 horas? 6 horas. 6 horas, 7 horas, é todo mundo muito bonito. Vestido maquiado. Aqui eu vou às 6 da manhã, então às 6 da manhã só vai quem precisa, quem tem necessidade, né? E aí, um monte de velhinha, gente. As idosinhas lá, tudo pronto, né? Aí eu olho tudo magrinha, falei, olha como é que é o segredo. Tá certo, eu tô no rumo. Daqui a pouco vai ter vocês me olhando pra mim, ó, fazendo negócio, né? Então, ó, síndrome metabólica, obesidade, patologia de epidemia, diabetes, hipotireoidismo, doenças renais e hepáticas, álcool, cigarro, uso abusivo de drogas, tá? E como efeito colateral também de alguns medicamentos que fazem com que haja um aumento desse colesterol ruim. Essa dislipidemia, uma outra coisa que é importante falar para vocês, é que a dislipidemia, ela é uma doença silenciosa. Se você não buscar fazer a medição desse exame laboratorial, você não vai saber, você se sente bem. Eu não falei para vocês da minha mãe, gente? Os exames laboratoriais estão normais dela. Normais. Só que ela é hipertensa crônica, tudo mais, para fazer o exame, ela com 99% de obstrução. Tem que colocar 4 stents. Então, assim, aquilo me assustou ainda mais do que eu já era assustada. Falei, gente, como é que pode? O que eu posso tirar do fator de vida dela? Sedentarismo. Ela gosta da cervejinha dela, é sedentária, é hipertensa crônica descompensada. Ela só toma remédio quando ela sente dor no pescoço. Quando a pressão está 19/12, ela sente dor, ela vai tomar o remédio dela. Né? Então, assim, qual é a consequência disso? É silenciosamente, paulatinamente, a placa vai se formando ali. E ali ela só vai crescer, ela não regride. É só daqui pra frente. Né? Em casos excepcionais, geralmente o paciente não tem sintomas. Por isso que é difícil o diagnóstico. Se as pessoas infartam fulminantemente na nossa frente, de repente, vocês viram um jogador de futebol que estava no campo, deu um sorrisinho e de repente o cara caiu morto? Viram esse? Esse é um infarto fulminante, né? Agora tem outras pessoas que mostram pra gente, elas sinalizam. E vocês, como médicos que estão na semiologia, vocês precisam ficar de olho nesses sinais que o paciente vai trazer pra gente. O que a gente vai ter? O arco corneano.
Pessoas com menos... O que é o arco corneano? Gente, já viu? Aquele arco esbranquiçadinho, não é? Lembra que a gente viu lá na... Pronto, arco senil, muito bem. Esse arco corneano a gente espera que naturalmente ele apareça em quem? No idoso. Se eu vejo uma pessoa com menos de 45 anos com arco corneano, tem que ficar ligado, tem que investigar se não tem dislipidemia. É uma sinalização para a gente de atenção, tá? Xantomas. O que são xantomas? Qual que é a diferença do xantoma e do chantelasma? Olha lá, ó. Os xantomas são sinais decorrentes do acúmulo de gordura no corpo, né? E o chantelasma nas pálpebras mediais, né? Muito bem. De cima, de baixo. Ó. Hepatosplenomegalia. Aí é um caso mais gravoso, né? Vai ter aumento do fígado, aumento do baço e tudo mais. Agora aqui são os valores de referência. Esses valores de referência eu não vou cobrar de vocês, é óbvio que eu não vou pedir se colocar isso aí para mim na prova. Mas eu quero que vocês tenham pelo menos um parâmetro na cabecinha de vocês, tá? Sempre que eu for olhar um exame laboratorial, os exames eles mostram pra gente o valor que deu e mostram do ladinho qual é o valor de referência de normalidade. Eu vou olhar, como é que eu olho? Eu olho para o valor que o paciente apresentou para mim e encaixo no valor de referência. Se está acima, eu vou ter que verificar. Às vezes vocês podem ter lá um valor para colesterol, que o parâmetro de normalidade é 190. Aí ele deu 160, ele está com problema? Não. Né? Mas assim, quase sempre os laboratórios hoje eles têm uma tendência de manter sempre o mesmo parâmetro para não confundir a cabeça das pessoas. Tá? O que é isso? Né? É medial. Aqui é pelo corpo. Isso aqui ela vai ter em várias partezinhas do corpo. Tem pessoas que têm aqui o pescoço, entre as mamas, né? Ó, parece uma espinhazinha. Tá vendo? Parece uma acne, né? Parece uma pústula. Quem quiser ter outra memorização. Ó, xantomas. Xantomas, é uma só que é de uma poeja, né? Ó, aqui já é bastante, ó, né? Aqui já é um paciente que eu tenho que investigar o triglicemia desse paciente. Não vai estar aumentado, tá? Ó, aqui são xantomas no tendão mesmo. Já é mais grave. Olha aqui, ó. Já viram o paciente que tem isso? Não? Já vi no tendão de Aquiles, tá? É. Esse aqui é o chantelasma. Muito bem, tá? Perceberam a diferença? Até da manifestação clínica, olha o que é o chantelasma e olha como é o xantoma. Ó, o xantoma mais delicadinho. Esse é o mais delicadinho que tem. Esse no pé é o que chama de esporo de diabo? Não, esse é o xantoma que é no tendão de Aquiles. Ele vai só nos tendões. Fica nessa região das mãos aqui e no calcanhar. Aqueles. Tá? Como que eles falam? Esporão de diabo. Esporão de diabo, não tenho certeza. Eu Não tenho certeza, mas eu acho que eu vou verificar que eu te respondo. Mas o esporão acho que é inflamação. Não, o esporão é no calcanhar. É embaixo do calcanhar. Isso mesmo. Isso mesmo. É embaixo que a pessoa não consegue pisar. Não consegue caminhar. Ela fala que tem a sensação de como se estivesse colocando, enfiando uma agulha ou um prego no pé quando ela pisa. Então ela pisa o calcanhar assim, na ponta dos pés. Obrigada. Acho que é tofo que fala, não? O quê? Botar com os dois assim, ó, os tofos. Parece uma massa. É uma massa, fica como se fosse um aumentado, fica como se fosse uma O paciente reclama de dor, professor? Nesse daí não. Tem diferença para o outro que ela está falando, né? Olha aqui, ó. Chantelasma. Ó, o que é isso? Um arco senil. Então, se eu vejo um paciente de 40 anos com esse arco senil, pode investigar. Pode buscar que você vai encontrar, tá? Professora. Oi, pode falar. Depois que está no tratamento, Melhora. Os triglicerídeos, gente, por outro lado, vocês já vê que são moléculas de cultura com
eles representam a maior parte das gorduras que são ingeridas. Então, quando a gente vai no médico, o médico fala assim: o seu colesterol está alto, a gente vai verificar como é que trata, o triglicerídeo está alto. Tem paciente que tem só o triglicerídeo isolado. Para esse paciente, a mudança do estilo de vida, ela é fundamental. Às vezes ele muda o estilo de vida dele, quando ele volta com a gente com 60 dias ali, está tudo normalizado. Por quê? Porque a maior incidência que a gente tem aqui do que a gente coloca para dentro. Tá? Tem muito estritamente assim, muito a ver com a parte de alimentar, a parte de alimentação do paciente. Porque aqui vocês vão estudar também. Então a parte de triglicerídeo, colesterol total e fração, eu quero que vocês façam a leitura de vocês e verifiquem quais são as complicações disso para o organismo, tá? O que for básico, eu estou falando para vocês aqui. A síndrome metabólica, então, ela vai trazer para a gente um paciente que quase sempre é um paciente que tem obesidade. É um paciente que, por conta disso, ele vai ter cardiopatia, vai ter dislipidemia, é um paciente que vai ter hipertensão, diabetes tipo 2, né? Ou no mínimo um pré-diabético, tem susceptibilidade para demência, para câncer, né? Para síndrome do ovário policístico nas mulheres e para esteatose hepática, que é gordura no fígado. A paciente chega para você falando: estou com dor abdominal. Aí você pede uma ultrassonografia. Quando você pede a ultrassom para ele, ultrassom de abdômen total, vem lá, esteatose hepática moderada. Ok. Qual é o meu primeiro passo desse paciente? Dieta. Mas o que eu vou ter que saber? O que eu vou pedir? Eu só pedi isso, ele só chegou com esse exame. O que eu sei que vai dar alterado? Pode estar já alterado, sim, pela pressão hepática, mas o que mais? Vai estar aumentado, ele vai ter uma dislipidemia ali. Tá bom? Então, o paciente que tem gordura no fígado é um paciente que está com dislipidemia. Precisa melhorar a alimentação, precisa fazer atividade física, precisa perder peso. E às vezes, quando não consegue essa coisa, tem que ser medicado. Tá? Paciente com síndrome do ovário policístico. Todo mundo já ouviu falar na SOP? Sim? Qual é o melhor tratamento para síndrome do ovário policístico? Emagrecer. É perda de peso. Geralmente o paciente está acima do peso e ela faz toda aquela cascada de alteração hormonal por conta daquela conversão de estrogênio que a gente tem. Né? Na progesterona também. Então, assim, o síndrome do ovário policístico é igual a paciente que tem peso. É dieta. Mais uma vez que a síndrome mais rápida. Não, ela dificulta você perder. Porque assim, quando você consegue emagrecer, o que dificulta engordar? Quando a gente tem a síndrome, eu tenho uma disfunção multifatorial. Eu não posso falar só que é só hormônio sexual. Vai ver tireoide, vai ver cortisol, vai ver tudo, fica tudo alterado no exame. Por isso que eu tenho critérios de diagnóstico para ela. Às vezes eu faço uma ultrassonografia, tenho lá o ovário policístico. O fato de eu ter ovário com microcistinhos ali, não quer dizer que eu tenha síndrome do ovário policístico. Só o ovário sozinho, não. Entendeu? Você analisa, ó, está acontecendo alguma coisa anormal aqui comigo. Mas eu vou ter que investigar outros fatores que, junto com isso, eu vou ter uma fixação do diagnóstico. Por exemplo, a paciente fala assim: doutora, eu fiz essa ultrassom, eu estou com ovário policístico e eu estou com a SOP, eu quero ser tratada. O que os médicos faziam antigamente? Tratavam com o quê? Anticoncepcional. Aí sumiu, aí ela ia fazer o ultrassom no mês seguinte, o que estava no ovário dela? Sumiu. Então tratou. Pode parar de tomar anticoncepcional. Ela vai no outro mês, falar de novo. O anticoncepcional ele mascara, mas ele não trata. Né? Então a gente tem que verificar o quê? Paciente que tenha o ovário micropolicístico, que tenha ciclos irregulares. Ela menstrua uma vez, fica 4, 5 meses sem menstruar, menstrua de novo, fica 2 meses sem menstruar, menstrua de novo. São ciclos menstruais irregulares. É uma paciente que tem acne. É uma paciente que tem crescimento de pelo, tem sutismo. A menina tem bigode, tem pelo entre as mamas, pelo assim em excesso no corpo dela. Paciente que é obesa, né? Tem aquela superfície abdominal aumentada, porque ela tem dificuldade de perda de peso, porque tem disfunção tireoidiana, né? Geralmente quem tem só tem hipotireoidismo. Aí o que acontece para quem tem hipotireoidismo? Emagrece rápido ou devagar? Tudo é mais lentificado. Então, se a gente trata a tireoide dela, se a gente faz ela perder peso, automaticamente tudo vai voltando no eixo do organismo dela. Essa é a essência da SOP, sabe? Em poucas palavras.
classificação de nível, lembra que eu falei para vocês que questão de prova de residência para todo mundo tem que saber isso aqui, todo mundo tem que estudar, tá bom? Aqui a gente tem essa classificação que é a classificação da insuficiência cardíaca, né? Ela vai mostrar pra gente que ela se divide em classe 1, 2, 3 e 4. 4 pacientes têm insuficiência no repouso, outros em pequenos esforços, outros em grandes esforços, vai ver qual é a classificação do paciente se encaixa. E a gente vai encaixando nessa classificação funcional, que a gente chama de classificação de nível, tá? Pulsos, gente. Os pulsos vocês já viram comigo, já viram lá no Habilidades, né? Os pulsos arteriais e os pulsos venosos. A gente precisa conhecer, precisa localizar, precisa saber palpar, tá bem? Então, o pulso arterial, a gente vai ter lá, só vou passar bem rapidinho, porque a gente já viu. Vou passar que a gente tem o carotídeo, tem o femoral e tem o radial, que são os 3 principais que a gente tem ali, né? A gente tem que saber como que eu faço a semiotécnica da pressão arterial, que vocês já sabem, já responderam na prova para mim, né? A gente tem que avaliar, quando eu vou fazer a avaliação de um pulso, eu tenho que saber que eu tenho que conhecer a frequência, o ritmo e a amplitude desse pulso. Porque eu sabendo da frequência, do ritmo e da amplitude, eu consigo identificar qual é o tipo de pulso que é, né? Muito bem. Vocês já viram essa artéria traqueia de pássaro? Já viram? Alguém procura aí no celular? Deixa eu mandar no nosso artéria e traqueia de pássaro. Tem o outro que alguém podia procurar para mim, é a dança das artérias. Alguém já viu? Não é? Palpação da aorta na fúrcula exterminal. Vocês já viram? Uma base que fica pulsando bem aqui na região do pescoço. Já viram alguns pacientes mais emagrecidinhos? A gente consegue identificar bem mais forte. Você consegue ver bem só de olhar, você consegue ver a inspeção. Né? No hospital de base tinha um paciente. Tinha, que você conseguia visualizar? E ao hospital também. Tem o seu nome, essa do passe? É porque a gente coloca o seu Parece o pássaro. Eu vou trazer. Não, literalmente. Não, eu vou trazer para eu tenho um vídeo. Daqui a pouco eu coloco para vocês, tá? Tem tirando o ácaro da traqueia do passe. Muito bem. Olha só. Os exames aqui que a gente tem para ver. A gente vai verificar, lembra que eu pedi para vocês estudarem quando que eu vou pedir, para quem que eu peço, o que eu espero de resultado, o que eu vou orientar o paciente, como que eu diferencio o exame do outro. Lembra que eu pedi isso para vocês? Esses exames aqui vocês precisam conhecer. Tem que saber. Professora, eu vou pedir um eco porque eu quero ver isso, isso e isso. Não, professora, para esse paciente desse caso que a senhora deu, eu vou pedir um eletrocardiograma. É suficiente. Ou não, para esse paciente eu vou pedir um teste ergométrico associado ao eletrocardiograma, porque eu estou pensando nisso, nisso e nisso. Assim vai ser a prova. Tá bom? Então, para que você possa identificar qual é o exame que você quer, você tem que saber para que ele serve. Se você não souber para que ele serve, não adianta você pedir. Isso. Tá lá, ó. Bonitinho. Passou. Obrigada. Oi, não vai mostrar de novo, gente. No exame físico, então, o que a gente vai avaliar no exame físico do paciente que a gente está estudando aqui na semiologia cardiovascular? Eu vou avaliar aqui na inspeção. Eu vou avaliar coloração. Com relação à coloração, o que eu posso ver? Cianose. O que mais? Icterícia. E? Icterícia, cianose e palidez. Eu consigo verificar isso aqui no paciente, né? Não só no paciente que tem cardiopatia, mas qualquer paciente, especialmente nos que tenham algum tipo de cardiopatia. Turgência. Turgência do que, principalmente? Para jugular. Como é que eu verifico mesmo essa turgência, gente? Coloca na posição sempre sentada e avalia a dilatação da... Ela tem que estar túrgida ou ela não tem que estar túrgida quando eu sento? Não tem que estar túrgida. Muito bem. Deitada ela fica, não é? Se eu fico sempre sentada ou em pé, não é para ficar túrgida. Se fica túrgida, tem alguma patologia. E tem duas principais. Sim, esse é
impulso, que é a válvula do ducto não funciona. Qual é a outra? A insuficiência ventricular esquerda. Vamos procurar, procure as anotações de vocês. Mas tem insuficiência. Quando eu tenho turgência jugular, o paciente sentadinho. Estenose aórtica, é? Insuficiência cardíaca o quê? Congestiva. E a outra? Falta outra. Tá certo, tá errado não. É a pericardite constitutiva. Tudo bem. Então a gente tem lá turgência, ictus. O que é um ictus, gente? Ictus córneos. É o ápice do coração, é a ponta do coração, né? Que eles chamam. Isso mesmo. E a gente vai já estudar ele, bem delicadamente. Eu tenho também a circulação colateral. Eu consigo inspecionar isso no paciente? Não é? Especialmente porque tem aquela relação com a veia porta. Aí o paciente pode fazer cabeça de medusa, pode fazer circulação da veia cava superior e inferior, né? A gente vai verificar que é uma forma que o organismo da gente tem de se adaptar aos estresses que ele é submetido. Palpação. A gente palpa o pulso e palpa o ictus córneos no paciente, né? Com relação à ausculta, a gente sabe que a gente tem 4 agulhas, que eu ausculto geralmente com melhor debilidade B1 e B2, e a gente sabe que tem sons anormais também nessa ausculta, que eu posso ter sopros, estalidos, cliques, né? A gente sabe também que eu tenho manobras para avaliar, especialmente aqueles pacientes que apresentam sopro para mim. Então, assim, eu tenho a manobra de Ribeiro Carvalho, manobra de Valsalva, manobra de hand grip, posição de cócoras, posição ortostática, tudo isso que eu modifico o paciente na hora que eu estou querendo fazer a ausculta, se eu tenho dificuldade. Para cada paciente, eu vou utilizar uma manobra diferente. E isso que eu vou precisar que vocês estudem, tá? Por isso que eu mandei para vocês aquele artiguinho lá, que ele mostra bem bonitinho pra gente várias outras manobras, não só essas, mas várias outras, e por que eu faço e quando que eu faço. Muito bem. O ictus. O ictus córneos, então, a gente vai chamar como o choque da ponta, né? É aquele impulso do ápice do coração, de impulso apical. E a gente vai traduzir o contato da porção anterior do ventrículo esquerdo com a parede torácica. Por isso que eu consigo visualizar melhor e consigo ter uma audição mais acurada daquela região, durante a fase de contração volumétrica do ciclo cardíaco. Então, embora os termos impulso apical e choque da ponta sejam comumente utilizados para denominar o ictus córneos, não se trata realmente da ponta do coração em contato com a parede torácica. Na verdade, o ápice cardíaco está mais no interior do tórax e pode estar lateralmente ali, ao ponto onde se percebe o ictus córneos, cerca de meio centímetro. A gente chama de ponta do coração porque fica mais fácil de poder compreender quando a gente está na prática. Essa aqui é pela teoria, tá? Vamos lá. Ele pode ser percebido em cerca de 25% dos pacientes, bem facilmente. Pode ser observado com o paciente em posição supina, em decúbito dorsal ou em lateral esquerdo. Quando eu tenho dificuldade de avaliar esse ictus córneos, quando eu coloco o paciente em decúbito lateral esquerdo, o que acontece? Olha lá, ele aproxima o coração da parede torácica, tornando as características do ictus muito mais pronunciadas. Então, se eu já sei que é o encontro que eu tenho nessa parede torácica com o ventrículo esquerdo, e eu lateralizo o paciente, ele vai ter uma acomodação ainda melhor para mim. Por isso que fica mais fácil de palpar, tá bom? Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, essa é a manobra, que é a posição de Pachon. Lembram, né? A gente começou na aula passada? O Durão também Falou na aula, né? Pronto. Então, aqueles pacientes que a gente não consegue observar, não consegue palpar, o paciente quando está em decúbito dorsal, você põe uma manobra de Pachon, coloca o decúbito lateral esquerdo e você vai ter uma melhor aferição do seu exame. As características do ictus córneos, elas devem ser examinadas da seguinte maneira, gente. Eu tenho que achar a localização, a extensão desse ictus, a duração, a intensidade, a forma e o ritmo, e os componentes acessórios dele, né? A gente sempre vai conseguir identificar essas características quando o paciente está na posição supina, ou também quando sofre diferença de posição
tipo uma nova de paixão, quando eu preciso avaliar um paciente que tem dificuldade. A gente vai ver uma imagem agora aqui, vou mostrar para vocês, que o paciente, a gente vai verificar aonde que encontra esse ictus, olha só. Ó, olha a posição de paixão aqui, tá vendo? Como que eu encontro a localização do ictus, hein? Qual é a localização? Comunicações a partir do segundo. Segundo? Que é o ângulo de velocidade. É o quê? É o quê? Alinhamento clavicular, muito bem. Então já foi tá mais quente aqui o negócio, né? Ó, o paciente, a linha M clavicular, ela é um pouquinho só complicada porque a gente tem que ter um parâmetro, mas você pensa, né? Vai no mercadinho da clavícula do paciente, você quer o quinto espaço intercostal. E ali vai dar. Aqui, ó. No decúbito lateral esquerdo, ele pode sofrer um deslocamento de cerca de 2 centímetros para a lateral, em direção à axila. Por isso que a mão desse examinador, olha onde é que ela está aqui, ó. Ele vai e lateraliza. No paciente de decúbito dorsal. Então, eu não vou ficar na linha clavicular, eu vou lateralizar minha mão mais ou menos uns 2 centímetros para poder palpar. Tá bem? Aí a gente tem aqui, com relação à extensão, geralmente o ictus pós ocupa em torno de 2 polpas digitais, cerca de 2 a 2,5 centímetros. Como que eu vou saber, Camila, a minha palpação? Como que eu vou saber se é 2, se é 2,5, se é 3, se é 5? Quando eu pegar uma fita métrica e medir o dedo. É assim que eu aprendi a fazer toque vaginal. Esses 2 dedinhos meus aqui, quando eu coloco lá na vagina da paciente, eu chego lá no colo para ver a dilatação, tem 3 centímetros. É diferente do Flávio. O do Flávio, cadê o teu Flávio? Ó, levanta a mão. Olha aqui. O do Flávio passa. Então, quando eu vou fazer o toque que o meu dá 3 centímetros, o do Flávio pode dar 4. Perceberam? Porque cada um tem uma variação. Só que a gente tem que saber, eu tenho que ter certeza. E você vai lá com o seu dedinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, completou. Pronto. Tá? A gente tem que saber. Isso aqui é nosso. Cada um tem que saber o seu. Então você está lá com segurança. Tá? São 10. É 10. Tá? Eu fui 7, 8, 4, até 10, mas é 10. Até o 9 ela já completa. Muito bem. Aí aqui, ó, quando a gente coloca o paciente na lateral esquerda, essa extensão também vai aumentar. Ele não fica mais prolongado mais para a região axilar ali, então vai ter um aumentinho daquela região quando ele está na manobra de Paixão. Tá bom? Então não posso esquecer disso aí, que não vai ser anormal, já é esperado que aconteça essa situação. Ele aumenta mais ou menos 1 centímetro, tá? Em pacientes aqui, ó, nos indivíduos normais, a gente vai observar a presença do ictus simultaneamente a palpação do pulso carotídeo. Eles vão ser simultâneos, vão ser concomitante aquela verificação, né? Quando tiver o pulso ali do ictus, eu vou ter o pulso carotídeo fazendo igual. Agora vai ter algumas situações em que eu vou ter alteração. Eles não vão ser concomitantes. Eu vou verificar que tem alguma coisa diferente daquele paciente. Olha o que ele fala aqui, ó. Paciente com comprometimento de ejeção ventricular, como ocorre em portadores de estenose valvar aórtica significativa, ou em paciente que tem miocardiopatia de grau avançado, essa ejeção ventricular é mais prolongada. E aí o esvaziamento ventricular vai ficar mais retardado, vai ser mais vagaroso, prolongando dessa maneira o contato desse batimento com a parede torácica. Então, no exame físico, isso vai se expressar de que maneira? Pela percepção do ictus muito após o desaparecimento do pulso arterial carotídeo. Eles não vão coincidir. Normalmente, são coincidentes. Mas quando ele não coincidir, eu tenho que pensar que eu tenho essas 2 patologias principais aqui que podem estar cometendo aquele paciente. Tem paciente que o ictus fica ausente? Tem. Quase 30% das pessoas, normalmente ele pode estar ausente. A gente não consegue palpar, né? Ele é ausente tanto em condições fisiológicas quanto em condições patológicas.
Condições fisiológicas, quando a gente pode ter essa ausência sem patologia. Quando depender da situação da ponta atrás de costelas, ou por deposição de musculatura, pessoa que é muito gordinha, pessoa que é muito forte, paciente que é muito atleta, que malha, aqueles alterofilistas, lá a gente não consegue palpar mesmo, né? Ou tem um manípulo adiposo bem desenvolvido, o gordinho, né? Então a gente não deve concluir por ausência de líquidos antes de pesquisá-lo melhor, através de movimentos respiratórios, manobra de Pachon, você vai fazer tudo que você tiver que ser feito para falar assim, esse paciente aqui não consigo palpar. Mas você já fez manobra disso, você especifica no seu exame, que é quando o colega perceber que você já fez e buscou, né? A ausência de condições patológicas. Ele pode estar ausente das miocardiopatias, na pericardite com derrame, enfisema pulmonar, ou em pacientes que têm deformidade da caixa torácica. Vocês já viram durante em pacientes que têm deformidade da caixa torácica? Sim, viram? Muito bem. Variações da sede do ictus fortis. Aqui, ele pode apresentar deslocado de sede normal por causas intrínsecas cardíacas ou não cardíacas, extracardíacas, né? Ele pode estar deslocado para baixo, as alterações que rebaixam o diafragma, como por exemplo, enfisema pulmonar, pneumotóxicos, derrames pleurais, alguma coisa que vai acontecer naquele organismo que vai fazer com que haja uma modificação da localização normal em que geralmente eu encontro esse ictus fortis, tá? Ó, causas extras cardíacas que a gente vai ter lá, afecções pleuropulmonares, retratos genitórios esquerdo com atlectasias, os processos pleuropulmonares genitórios, como derrame pleural, enfisema pneumotórax, você vai modificar, vai alterar essa localização dessa pontinha do coração. Não, muito bem. Quando a gente fala do ictus, basicamente é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês estudem isso daí. Até agora eu vou fazer só um parênteses. Vamos lá, deixa eu começar ritmos e sons aqui. Eu quero que vocês estudem para mim os exames. Eu preciso que vocês identifiquem para mim para que serve cada um daqueles exames que eu já relacionei. Eu não vou cobrar nenhuma mais do que aqueles, tá? Então tem que saber para que serve, quando pedir. Qual é a manifestação clínica que o paciente vai ter para mim que esse exame vai ser importante para que eu solicite, tá? Quero que vocês estudem o ictus fortis, a gente acabou de estudar. O que eu vou querer é só a classificação dele. A localização, a duração, a extensão, qual é o ponto que eu tenho ali de parâmetro no meu organismo para poder marcar e palpar aquele ictus daquele paciente. Quando ele pode estar ausente patológico fisiologicamente, o que pode estar acontecendo naquele paciente. Quando que não coincide com o curso carotídeo, o que pode estar acontecendo naquele organismo, porque eles são coincidentes na normalidade, né? Então, até aqui, basicamente, foi isso que a gente viu. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos seguir. Querem fazer um xixizinho? Querem tomar uma água? São 3 horas. Não? Então vamos embora. Não, vamos embora não, vamos embora. Querem ir? Fazer intervalo? 15 minutos. 3h10, ó, são 3 horas. 3h10 eu começo. Enquanto, só temos de ir no banheiro.
B2, quando que eu tenho B3 e quando que eu tenho B4. 5 minutos. Eu sei que vocês já estudaram, a gente só vai relembrar. Vou achar uma aula aqui. A aula de eletro, gente, vai ser, eu acho que vai ter que ser virtual, viu? Mas como é um quiz, né, vocês vão ter. Não tem problema não, vai ser boa. Como que tá a prática de vocês? Boa? Terça-feira foi um dia assim. Quem que é o BF de vocês? A Fran, né? ela é maravilhosa. É ótimo. O que é o teste de Allen, gente? Segura os dois, as duas partes, o pessoal dá muito surpresa. Você vai pegar uma consegue pra perder a radial, uma radial e outra radial. Um teste que vai classificar a gravidade desse físico cardíaco de 4 minutos. Não. É isso que eu queria falar com vocês antes. Ó. A gente vai deixar para falar das curas na aula que vem. Eu preciso que eu tenho certeza que vocês vão ter estudado isso daqui comigo. Olha só, então, vamos lá. Como é que eu achei? Isso aqui eu sempre coloco. Eu acho que eu já coloquei outro slide para vocês, porque eu acho que essa frase aqui é uma frase que tem que levar, que a gente tem que levar pro resto da vida. Sempre que a gente achar que as coisas dão errado pra gente por culpa dos outros. É mais fácil a gente falar assim, tá dando errado por culpa do professor que não sabe ensinar. Tá dando errado porque o professor da prática é muito ruim. Tá dando errado porque o professor só vem aqui e não mostra. A culpa é nossa. A gente que tem que fazer, quando alguma coisa dá muito errado, diante daquele errado, tem que pensar, o que eu posso fazer para que isso comece a dar certo? O que eu posso fazer? Porque só eu posso saber o que é ruim para mim. Eu não tenho como saber, se você falar, eu posso até te ajudar, mas você sabe o que é ruim para você, não é? Então, ó, aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem uma absurda possibilidade de conseguir vencer um dia. Porque ele não vai culpar ninguém, ele vai melhorar. E assim é a gente na vida, tá? Então, ó, para as enfermidades do coração, o exame clínico ele é essencial. E quando eu falo exame clínico, eu preciso do quê? Anamnese e exame físico. Sempre, né? Uma boa anamnese e o exame físico bem feito. Na anamnese cardiovascular, quando eu penso em paciente quando eu estou vendo assim, eu quero fazer uma anamnese direcionada para o aparelho cardiovascular, eu vou ter que pensar o seguinte: eu tenho patologias que vão ser mais incidentes de acordo com a idade. Não é? Então a idade ela é fundamental. Eu tenho que saber se essa paciente aqui é uma criança ou jovem, que aí, com relação a coração, eu vou ter mais incidente de anomalia congênita. Não é? Em criança, eu vou pensar em placa de ateroma em criança? Não vou. Não é? Vou pensar em infarto? Não vou. Então eu vou pensar em patologias que são congênitas, que a criança já nasce com ela, né? Ou em febre reumática, que é muito comum, né? Paciente que está ali entre 20 e 50 anos, hipertensão arterial, principalmente,
Também tem doença de Chagas que tem que ser investigada, especialmente quando eu vejo aquele descarte torácico aumentar, né? Mais de 50 anos, aí aqui já chega o paciente que já tem aquela doença silenciosa, aquela placa de gordura que já foi acumulada por anos de sedentarismo, de uma má alimentação, e aí eu tenho lá que é a doença arterial coronariana. Vai implicar para a gente dando angina, que o tratamento pode ser um infarto, tá? Com relação ao sexo, o homem é mais suscetível à aterosclerose coronária. O homem é mais suscetível do que a mulher. Mas a mulher tem mais suscetibilidade a ter estenose e prolapso de válvula mitral. É muito mais comum no sexo feminino, tá? A raça negra tem muito mais hipertensão do que a raça branca. Então a paciente a paciente que quando ela é engravida, por exemplo, que pode desencadear a hipertensão naquela gestação, que seja da raça negra, ela tem uma maior propensão a desenvolver distúrbios ali relacionados com a pressão arterial. Paciente que faz muito esforço durante a vida profissional dele, é um paciente que vai, pelo esforço físico que ele é, aquele estresse que é implicado naquele coração, ele vai ter insuficiência cardíaca, né? É mais suscetível. Pacientes que são muito estressados, pacientes que são extremamente ansiosos, né? São mais suscetíveis a ter cardiopatia isquêmica, se tiver hipertensão arterial sistêmica, porque altera, gente. O estresse hoje, quem que não é estressado? Quem é? Não tem, né? Quem é a pessoa? Ela tem carinha que não é mesmo, não. Ela tem uma carinha boa. Eu tinha um cunhado e ele era assim, o mundo podia estar pegando fogo. Meu pai. Nenhum colega estava no plantão, às vezes eu fico assim, pra lá e pra cá, pra dentro da casa dele, ele fica sentado na televisão. Aí eu falei assim, ei, tem uma paciente parindo aqui, tem uma paciente que não tem lá, não tem leito, não tem isso aqui. Ele falou assim, sim, o que a gente vai resolver? Também ela tem assistir a novela. Eu falei, que novela? O que? Eu tô doida da vida, né? Eu tô dando novela mexicana ainda. E eu vou naquele Netflix, põe novela mexicana, agora virou uma bola. E o negócio pegando fogo lá. E eu sou estressada. Né? Então, assim, só que a gente tem que tomar cuidado. Porque quem vai morrer primeiro? Eu ou ele vendo novela mexicana? Vai ser eu. Ele vai continuar vendo o velho que acaba vendo novela mexicana. Né? Ele é que tá certo. A gente não vai mudar, eu fico estressada e não muda nada. Continua no mesmo, já tá falando que mudar. E eu olho, ai, mas eu me estressei, eu fiz aquilo, outro. Eu já não tô de nada. Né? E todo plantão ele me fala, o que mudou? O que mudou no defeito disso? Um dia eu tenho. Vou chegar na idade dele. Né? Muito bem. Então, o estresse emocional, ele é um fator agressor pra gente. Muito, muito mesmo, tá? E o maior fator de estresse que a gente tem na vida é a privação de sono. Quem é que não tem privação de sono aqui na sala? Todos nós. Que tem privação, né? Eu, gente, se eu falar pra vocês, o dia que eu consigo dormir 4 horas seguidas, está no lucro pra mim. 4 horas eu tenho conseguido, graças a Deus que eu dormi 4 horas. Porque se a vida da gente, vocês terão, é essa. Então, assim, o maior agente agressor que a gente tem é sono. Tudo, acabou. Melatonina, testosterona. A mulher produz testosterona, sabe qual momento? De meia-noite às 3h30 da manhã. Para eu estar produzindo a testosterona, para que serve a testosterona na mulher? Para dar disposição, para ter vontade de relação sexual, para ter libido, né? Para poder transar. E aí, eu produzo igual o homem ou menos que o homem? Menos, muito menos do que o homem. E aí, o pouco que eu produzo, eu fui lá que eu dormi 1 da manhã. Eu tinha que fazer um trabalho, tinha uma prova no outro dia, fui dormir 1 hora da manhã. Aí, o que vai acontecer com a testosterona? Não produziu. E quando eu recupero essa de ontem que foi produzida? Nunca mais. E aí, o que acontece no meu casamento? Acaba. O homem quer justificar? E a mulher não quer? Não é? A mulher não quer. Então, então tem que dormir. Quem puder dormir, durma. Se programe, pelo menos na faculdade. Tá? A gente acorda mais cedo, mas deixa que os hormônios serem produzidos aí no momento adequado. Tá bem? Olha lá. Naturalidade. Por que é importante a naturalidade naquele momento lá? Porque tem áreas que são endêmicas. Tem áreas que eu vou ter ali patologias mais associadas, né? Por exemplo, em áreas que tem ali doença de Chagas, por exemplo. Antecedentes pessoais com relação à bucofaringe aqui, a orofaringe, lesões estreptocócicas.
Porque essas lesões que tem direto do corpo aí, elas podem desencadear lesões lá na válvula, não pode? Lá na válvula que a gente vai ter aquelas doenças que são de febre reumática, etiologia reumática mesmo. Vem de infecções estreptocócicas, tá? Alimentação rica em lipídio, aterosclerose, doença renal que vai desencadear hipertensão arterial, perturbação emocional, ansiedade, depressão, esse estresse que a gente tem hoje, né, tudo isso vai desencadear. Fatores genéticos. Ah, pai aconteceu a minha mãe, meu pai, meu irmão, né? Foi infarto fulminante. Eu tenho essa chance ou não tenho? Com certeza tenho, né? Vocês já ouviram falar, vocês viram do Gustavo Lima? Gustavo Lima deu uma entrevista e ele falou que a mãe dele morreu dormindo e a irmã dele morreu dormindo. E ele falou, meu Deus, eu também de dormir, porque eu tenho medo de não acordar. A mulher dele tinha que também dormir, porque ela acordou de Viu, né? É verdade. Gente, desculpa, hoje tá demais, porque não era pra eu estar aqui. Aí todo mundo tá ligando pra regular paciente. Vamos. Ó, eu me perdi. Pronto, do Gustavo Lima. E aí ele tem medo de dormir, porque não tem chance de dormir na acordar mais? Tem, né? É médico esse negócio, não se passa doença não, né? Tudo se passa qual é. Sei que quando ele morreu dormindo, acordou e a mãe quando for acordar estava dormindo também e não acordou mais. Ó, hábitos de vida, então, a gente tem tabagismo, álcool, sedentarismo, que são fatores ali desencadeadores da aterosclerose e da hipertensão, tá bom? Condições socioeconômicas e culturais. Pacientes que têm infecções que não são tratadas de forma adequada, principalmente infecções de cunho estreptocócico. Vai ter reumática, pode desenvolver doença de Chagas, né? Tá. Professora, como que a gente descreve na anamnese que a gente atendeu uma paciente no Tim e ela fumava 2 maços de cigarro por dia e ela tinha um monte de lesão, um monte de mancha preta assim na sua boca. Hipocrônicas, né? Nossa. E aí a doutora falou pra ela tinha que diminuir, né? Ela falou assim, eu já diminui, doutora, eu fumava era 4. Na verdade, são hipercrônicas, aumentar a coloração, né? 6 cigarros por hora. Tem gente que fuma demais, eu preciso fazer conta de boca. Na frente vai ter. Tá 10 minutos. Hoje, na parte lá dos adolescentes, né? Eu fui num projeto, a gente acabou pegando um paciente, eu e minha dupla. O cara chegou lá, deu pra falar as queixas dele, e uma das queixas dele é que ele sentiu um calor absurdo no corpo. Muito forte, sim. E ele disse que há 1 ano e meio tinha piorado, que saiu vapor do rosto dele, de tão quente. Eles estão mentindo. O paciente falou isso, isso aí é Eu vapor. olhei assim pra minha dupla, né? Como é que eu escrevo? Mas nem eu ia saber. Paciente tá fervendo. Tá tudo. Pressão O alta, paciente relata. colesterol e alimentação ótima, bebo muita água, o cara é perfeito. Fumava nem medicamento. Respeitou a casa dele, se era de alcanaria? Ele era pedreiro. Coitado, né? Acho que ele esquenta tanto durante o dia que Aí era ela mais foi uma médica, né? Aí na hora que eu falei desse negócio dele tá sentindo vapor, saiu quando ela revirou o relógio, ela falou assim, não, já manda logo fazer exame de colesterol, eu sei 100 vezes é colesterol. O cara tava com 511. Sabe qual é o E a sintoma? pressão altíssima. Sabe qual é o sintoma de um paciente com colesterol, com dislipidemia, na verdade? Ele chega pra gente, a pessoa, o paciente, a mulher ou o homem, chega e fala assim, doutora, eu tô tendo muita tontura. Eu tenho uma tontura repentina. Aí quando a gente tem tontura, a gente pensa em quê? Labirintite. Aí o médico vai entrar na labirintite. Então não melhorou nada. Continua tonta, pode desmaiando. Aí você vai ver o colesterol de você, tá assim, lá no teto. Entendeu? Super alto. É nenhum sintoma. Agora esse daí de ferver, eu nunca tinha visto. Eu achei que eu passar vapor, Jesus. Se fosse mulher, eu dizia que estava na menopausa, estava no fogacho, esteira lá, né? Que eu poderia sentir isso aí. É ruim, né? Eu não tô esquecendo. Olha lá. Às vezes o coração se manifesta então, com vários sintomas, né? E sinais também. Alguns que são originados do próprio coração e outros que são diferentes órgãos que podem implicar em radiação para lá, podem alterar, podem repercutir ali no ciclo cardíaco normal, tá bom? Olha só, sinais e sintomas que a gente tem que vocês precisam conhecer, que já está lá no crédito, se não tiver lá, pode acrescentar. Todos esses aqui, ó. A
a gente tem dor cardíaca, palpitação, dispneia, tosse, expectoração e hemoptise. Isso aqui eu tenho como sinal que eu tenho que investigar a cardíaca. Síncope e lipotímia, qual que é a diferença? Eu estou aqui dando aula, estou falando, gente, olha, os sinais de sintomas cardíacos, cai no chão. O que aconteceu? Agora se eu falar assim, meu Deus, ai gente, eu tô tonta. Eu vou cair, eu vou desmaiar. Desmaiei. Isso é. Isso foi o quê? Lipotímia. Não é? Então, tudo bem. Alterações do sono. Cianose, edema e essa posição de cócoras que facilita. O que essa posição de cócoras facilita para o meu coração? Para o meu círculo. Muito bem, quero que vocês estudem. Vejam, por que o paciente, quando fica em posição de cócoras, o paciente que é cardiopata, ele fala assim, melhor nessa posição. Se eu ficar assim, eu fico melhor. E o paciente que é cardiopata, ele geralmente fica no hospital desse jeito, ele fica agachado de cócoras. Tá? Eu tenho dor precordial e eu tenho dor cardíaca. É a mesma coisa? Não. São diferentes. Eu vou ter que investigar situações, patologias distintas aqui. Se eu tenho dor cardíaca, eu penso em uma situação. Se eu tenho dor precordial, eu penso em outra. E dentro da precordial tem a cardíaca, sim ou não? Sim. Então, nós somos sinônimos, né? A dor precordial, ela pode ser da pleura, do esôfago, decorrente de alguma alteração da aorta, dor cardíaca, ela pode ser dor com relação ao estômago, dor com relação à parede torácica, dor relacionada ao mediastino. Então, são várias facetas ali que eu posso ver que vão desencadear a dor precordial. É na região do precórdio, né? A dor cardíaca está na região do precórdio. Características semiológicas da dor, que todo mundo sabe, indo e voltando de frente e de ré, não é? Então, não preciso falar do decálogo da dor. Todos vocês sabem. Muito bem. Então, aqui também não vai modificar nada. Decálogo da dor cardíaca, tanto da dor precordial quanto da dor cardíaca, a gente tem que conhecer e tem que colocar na nossa anamnese, tá? Com relação à localização, é uma dor ali, ó, que é retroesternal, atípica, né? É uma dor retroesternal, que pode ser sentida à esquerda, geralmente, que é a localização do coração, ou à direita da linha external. Muito bem. Pode ser restrita a uma pequena área, ou ocupar toda a região precordial, toda ela. A dor pode ser na pele, ou em alguma estrutura superficial, pode ser na parede torácica, essa dor a gente associa que é coração. A dor pode ser perimamilar. O que é perimamilar? Essa região. Lateralizando o mamilo, não é? Ou ela pode ser abaixo do mamilo. Quase nunca essa dor que tem relação com o mamilo, ela é de origem cardíaca, tá? Ela pode ser de origem emocional, pode ser causada por alguma artrite, ela pode ser por distensão do estômago, né? Pacientes que têm muito gases, acúmulo de gás abdominal, causa uma dor uma dor chata. Alguém já teve gases aqui na sala? Gases muito, porque aquela dor quando a gente respira e dói. Mas você não com uma situação muito grave, né? Dor nas articulações externais, que é a osteocondrite, né? Que piora a palpação, que é uma síndrome chamada síndrome de Tietze. Procure essa síndrome para vocês darem uma lida nela. Com relação à irradiação, a gente tem uma dor por obstrução de artéria coronária, a gente tem irradiação, que eu tenho que verificar se essa irradiação, quanto mais intensa for essa dor, maior vai ser a chance de ela ser irradiada. Já vem para alguma outra localização, tá? Então, ó, a dor, quando eu tenho dor por obstrução de artéria, eu posso ter dor no pavilhão auricular, dor na região de maxila inferior, dor na nuca, dor na região cervical, dor nos membros superiores, dor nos ombros, tá? E região epigástrica e interescapular. Teve uma gestante que a gente foi operar, ele do Marco Aurélio, e aí a mulher estava falando que estava infartando porque ela estava com dor no ombro. Eu acho que ela leu em algum lugar, né? Doutora, eu vou infartar, eu estou com dor no meu ombro está doendo, eu vou infartar. Eu falei, mulher, tu vai parir. Eu falei, vai chegar, para de falar isso, então você vai infartar, nem vai ver teu bebê. Fica calada, fica pensando coisa positiva. Então, eu estou ficando agoniada com esse negócio de vai infartar. Bom, doutora, eu estou aqui tão feliz que vai trazer teu bebezinho, tu fica aí quando vai morrer. Caráter ou qualidade da dor? A dor anginosa é quase sempre do tipo constritiva. O que é uma dor constritiva? É uma dor que aperta. Né? Doutor, você tem um elefante em cima de mim. Eu consigo nem respirar. É uma dor muito, as pernas estão esmagadas. Né?
Sensação de aperto na região retroesternal. O paciente geralmente caracteriza levando a mão fechada no peito. É do tipo em aperto, opressão, de peso, queimação, de sufocação mesmo. É uma sensação que o paciente tem até de nó na garganta, que simula um enforcamento, tá? É uma dor em queimação ou ardência no prepósito, formigamento e facada. São os tipos de caráter ali que ele traz para a gente como característica da dor que ele está sentindo. A duração. Aqui vai ter uma diferença. Quando vocês forem estudar, vocês vão ver que a gente tem a angina de peito, eu tenho a angina instável e eu tenho o infarto agudo do miocárdio, que vai trazer para mim dores diferentes. Né? A duração dessa dor vai ser diferente. Uma dor que é do infarto, por exemplo, pode durar mais de 20 minutos a horas, o paciente pode sentir. E o paciente que tem ali uma angina de peito, uma duração mais curta, geralmente no máximo ali de 10 minutinhos e melhora, né? Já às vezes pode ter uma hipóxia miocárdica que causou aquela dor, mas aí foi revertida, conseguiu naturalmente ali reverter, e o paciente fica de boa. Mas é um paciente que tem que ficar de olho, igual o paciente do AIT. A gente vai liberar esse paciente para casa de boa, não vou investigar nada, ou ele é um paciente que tem risco de ter um AVC. Sem isso, né? Vocês já estão cansados, vocês sabem que levar lá daqui. Tem creatinina. Ah, tá. Entendi. Para poder diferenciar, não é? Tá. Com relação à intensidade, varia de acordo com o grau de comprometimento isquêmico, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave, né? Pode ser intensa. Os fatores que desencadeiam, os fatores que são desencadeantes ou agravantes. A dor da angina ocorre quase que invariavelmente após um esforço físico. O paciente sai da academia, sai de uma corrida. Por que tem muita gente que tem essa dor absurda, às vezes até infarta em testes de concurso? Vai fazer corrida, sol quente, vai fazer aquelas barras, né? É um esforço exaustivo que o paciente faz e tá aí o corpo da gente respondendo, tá? Então quem é sedentário para fazer concurso, para fazer corrida, tá? Quantas pessoas morrem, gente? Melhor ficar pobre do que morrer. Não é? Vai fazer outra coisa. Agora, assim, não, eu quero ser policial. Aí se vai lá para todo mundo, lá correndo meio-dia, correndo, não consegue nem andar, vai correndo. Aí infarta. Né? Então a gente tem que se preparar. Se eu quero ser policial federal, eu vou me preparar para aquele concurso. Quando que vai ser esse concurso ano que vem? Eu já vou fazer atividade física, vou começar a fazer corrida, vou começar a fazer tudo isso. Para eu chegar lá e não morrer. Pronto. No infarto agudo do miocárdio, geralmente a dor se inicia com o paciente em repouso. O infarto é súbito. O infarto tem menor obstrução e a dor vem imediatamente, né? Fatores atenuantes no repouso, porque o esforço aqui que desencadeia, então se eu ficar quietinha lá melhora. O uso de vasodilatador coronário também vai ajudar, porque a gente vai ter ampliação, vai ter a resolução da causa. E a inclinação do tórax para frente, ou comprimido com o travesseiro, o paciente fica assim. Porque você tem uma descompressão, você consegue ter um alívio, tá? Da dor. Especialmente em paciente que tem pericardite. Manifestações concomitantes, palpitação, tem associado com o de estresse ali. A precordialgia intensa vem com náusea, com vômito, com sudorese. O paciente vai ficando sudorente, extremidades frias, tá? Outros sinais e sintomas que o paciente pode apresentar pra gente. Já está lá naquele quadrinho que eu coloquei lá pra vocês, que vocês já viram. Com relação ao edema, todo mundo já viu, tem edema duro, edema mole, tem inflamatório, edema inflamatório, né? Quente, frio, localizado, não localizado, o paciente está nasarcado que não é, cacifo. Qual é o outro sinônimo de cacifo quando eu falo de anamnese? Hã? Muito bem. Vou passar aqui então. Eu vou passar só por desencargo de consciência aqui, para eu poder cobrar e ninguém reclamar. Aqui vocês já viram, ó, com relação à consistência do edema, a temperatura do edema, com relação à mudança de coloração, né? Um paciente que tem característica do edema cardíaco aqui, ó, geralmente ele vai se desenvolver de forma insidiosa e o paciente vai se queixar de aumento de peso, olhos inchados quando ele se levanta e sapatos apertados pela tarde, depois a gente conversou na aula passada. Pode haver outros sintomas relacionados com essa doença de base. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele vai ter associado dispneia. Dispneia aos esforços, lembra da classificação de Mirra? Né? Então eu tenho lá que esse edema do paciente cardíaco ele pode ser localizado ou não. E o que eu tenho que verificar no pacientinho aqui? Olha que tem nesse slide. Tem. Pronto. É a TVP, que é a trombose venosa profunda.
A TDP ela é caracterizada pelo quê? Pela formação de coágulos, que a gente chama de trombos, né? Que vai lá no interior das artérias mais profundas do paciente. Se esse coágulo se desprender do local onde ele surgiu, se movimentar pelo corpo, ele pode afetar outros órgãos. Ele pode ir lá para o pulmão, pode causar uma embolia pulmonar, por exemplo, né? O que é muito grave. Olha como é que eu vejo na prática. O que chama a tua atenção aí? O edema unilateral. Uma perna só. Né? Geralmente é assim que ele aparece. Aí eu tenho 3 sinais. Nossa, que eu gosto de cobrar. Então, 3 sinais, né? Que são fundamentais na clínica. Eu não preciso de exame se eu tenho exame positivo, gente. Se eu vejo um edema unilateral, que o paciente vai ter sinal de Romas, Bandeira, Bancroft positivo, não tem outra doença aparecendo por TDP. Aí eu vou pedir uma operação com dor de membros inferiores só para confirmar a minha hipótese, mas eu já tenho clinicamente o diagnóstico feito, tá? Então, o sinal de Romas é o quê? O paciente vai referir dor ou desconforto na panturrilha após a dorsiflexão passiva do pé. Como que é isso, será? Olha lá. Eu faço uma dorsiflexão do pé e o paciente refere dor na região da panturrilha. Sinal da bandeira ou de bandeira. Eu tenho uma menor mobilidade à palpação da panturrilha cometida, que a panturrilha fica como se fosse empastada, fica mais endurecida e dolorosa. Sinal de Bancroft, dor na palpação na musculatura da panturrilha contra a estrutura óssea. Eu vou lá e aperto aquela panturrilha em direção ao osso, o paciente vai referir dor. Tá certo? Então, se eu tenho edema unilateral com esses 3 sinais positivos, o meu diagnóstico é TDP. Até provar o contrário, é TDP. Tá? Dispneia. A dispneia a gente já viu? Também não vou ficar aqui com vocês, mas a gente viu lá no início. Todo mundo sabe o que é uma trepopneia, uma ortopneia, uma hipopneia, hipopneia, né? Todo mundo já sabe. A apneia, o que é uma apneia? O paciente fica sem respirar. Muito bem. Causas da dispneia, também a gente já viu, a aula lá do início do ano. Dispneia de esforço, vocês não podem esquecer que dispneia dos esforços tem grande probabilidade de ser doença cardiopata, não é? Então, esse paciente que vai ter patologia cardíaca ali e vai ter um dos primeiros sinais que ele tem, ele fala, doutor, quando eu faço atividade física, quando eu subo escada, eu já fico muito cansada. O coração fica assim muito acelerado. E antigamente eu fazia uma caminhada mais extensa, agora só de pentear o cabelo eu já canso. E isso é tão engraçado. Quando a gente pegou Covid em casa, gente, eu não conseguia dar banho na minha filha. Eu não conseguia. Eu ia pegar, pentear o cabelo, eu achei que eu sentisse que tinha cabelo. Porque não tinha ninguém podia ajudar, né? Eu ia dar banho na Luísa, eu colocava a Luísa sozinha no banheiro, eu ficava lá olhando, ela falou, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou morrer, eu acho. Eu imagino que aquela sensação é de paciente que tem cardiopatia. Eles não conseguem pentear o cabelo. Você levantar o seu braço aqui como se tivesse um peso gigante, no seu braço você não consegue fazer o movimento, tá? É um cansaço mesmo. Aí aqui a gente tem aquela dispneia de decúbito, a dispneia paroxística noturna. A gente já viu, não já viu? Tá. Dispneia periódica de Stokes, a gente também já viu. Tem que relembrar, tudo isso aqui tem que ser relembrado, que vai ser objeto de cobrança da prova, tá bom? E o exame físico do coração? O índice cardiotorácico, a gente já viu, não foi? Para que ele serve? Para ver se tem cardiomegalia, muito bem. Então a gente vai verificar lá, eu faço o raio-x e vou fazer aquela verificação se eu tenho 50% do coração no hemitórax, né? Lembra que eu falei para vocês que tinha uma tabelinha que eu cobrava dos alunos lá, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, essa daqui, só que eu não vou cobrar de vocês não. Eu sou muito legal, não é? Vocês também são, então a gente vai ser amigos. Não vou cobrar. Inspeção e palpação. Aqui na inspeção e palpação, quanto tempo eu tenho? Ixi, eu tenho muito tempo. Ó, eu tô aqui correndo, já tá acabando. Inspeção e palpação aqui então, o que a gente vai ver? Os achados semióticos eles vão ficar mais significativos quando a gente encontra um conjunto de inspeção e palpação ali no meu exame físico. Eu vou pesquisar abaulamento, eu vou analisar ali os corpos, eu vou fazer avaliação do movimento, do batimento ou movimentos visíveis naquele organismo, né? E pesquisa de feito cardiovascular. Na inspeção,
A gente já viu lá que eu vejo coloração, urgência, o ictus, a circulação colateral. Eu tenho na palpação pulsos e ictus cordes. Na ausculta, as bulhas cardíacas, não é? Que a gente falou que tem B1 e B2, mas tem B3 e B4 também associado. Alguma vai ser fisiológica, outra vai ser patológica. Isso eu quero que vocês estudem para a semana que vem. O que vocês estão vendo aqui? Um abaulamento. Todo mundo está vendo aqui, ó? Sim. Né? Um abaulamento lá, ó. Engurgitamento de jugular, que a gente já estudou, a gente já viu que duas patologias aqui vão ser mais comumente típicas desse engurgitamento quando o paciente está na posição semi-sentada, que é a insuficiência ventricular direita ou a pericardite constritiva, né? Já sabe como que eu faço a manobra para confirmar o engurgitamento de jugular? Qual é a posição que eu coloco o paciente? Como que eu faço? O que eu espero encontrar? A perfusão periférica a gente também já viu na aula passada, não foi? Qual é o tempo de retorno da perfusão periférica? É 3 segundos. E quando ele fica aumentado? Acima de 3 segundos, ela é mais lenta, mais lentificada para voltar ao normal. O que eu posso pensar que o paciente está apresentando, gente? O mais comum. Quem falou? Choque. Choque principalmente qual os dois tipos principais? Cardiogênico e o? Então a semiotécnica que eu faço, todo mundo já viu na aula passada. Normal lentificada. O ictus cordes aqui a gente já passou, a gente já falou, vou passar mais rapidinho aqui. Ó, descrição do exame normal. O que quando eu estou avaliando um paciente, avalio tudo isso que a gente já falou agora e vou verificar como que é a descrição desse exame normal. Eu vou colocar assim, região precordial. Não estou fazendo a anamnese do aparelho cardiovascular? Eu vou lá, precórdio sem abaulamentos, precórdio sem retrações ou deformidades. O ictus cordis palpável de 1 a 2 polpas digitais na linha intravicular esquerda, no quinto espaço intercostal. Bulhas cardíacas rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos, sem sopros, ou sem sons anormais. Então, eu não posso ter só sopro, posso ter estalites, posso ter cliques, né? Essa aqui é a descrição de um exame precordial normal. Quando eu tenho alguma alteração, eu vou descrever num ponto específico que houve alteração ali. Tá joia? Então aqui tira uma foto, porque quem quiser tirar foto sem slide é importante. Você poder ter subsídio ali para você escrever na sua anamnese. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos lá. Ausculta cardíaca. Para que eu possa fazer a ausculta, eu preciso conhecer o quê? Antes dos sons, eu tenho que saber onde a anatomia. Qual é o foco? Qual é a localização do foco que eu vou fazer a ausculta, não é? Então eu venho para cá. A gente já viu que tem o foco aórtico, o foco pulmonar, o foco tricúspide e o mitral. Ana Paula tem mamãe, não é? E aí eu tenho lá entre o pulmonar e o tricúspide, eu tenho o foco acessório aórtico. Muito bem. Isso aqui a gente já viu também, só repetindo de novo a imagem para vocês. Esse quadro vocês já tiraram foto na aula passada. Os focos de ausculta, mais focos de novo. Ó. Foco aórtico. Segundo espaço intercostal com a linha justa external direita. Vou lá em cima. Bem bonitinho. Foco pulmonar. O segundo espaço intercostal com a linha justa external esquerda, né? É nesse foco que se tem as condições ideais para análise dos desdobramentos da segunda bulha pulmonar. Porque os fenômenos acústicos originados pela válvula pulmonar, eles vão aparecer mais ou menos ali, com a irradiação para esse foco aí, tá? Pouco vai ter alteração nos outros focos cardíacos, mas no foco pulmonar eu consigo verificar essas situações. Tricúspide. O tricúspide está no quinto espaço intercostal com a linha intravicular external esquerda, né? É a base, fica bem na base do apêndice tifoide, ligeiramente para a esquerda. Os fenômenos acústicos dessa válvula costumam ser bem mais percebidos próximos à área mitral, que é o ponto ápice do coração, né? Na ausculta do coração durante a inspiração profunda, eu vou obter uma intensificação do sopro de origem tricúspide. Então, se o paciente tem alguma alteração de origem da tricúspide ali, o local melhor para fazer a audição desse sopro é no foco tricúspide. E o foco mitral?
Então, no quinto espaço intercostal, na linha clavicular esquerda, que vai corresponder ao ictus cordis também, né? Ou também chamado de ponta do coração. Nos pacientes que têm cardiomegalia acentuada, esse foco vai estar deslocado lateralmente para a direita, na linha axilar anterior. Por isso, antes de começar a ausculta do coração, é indispensável que eu localize o que é primeiro? O ictus cordis. Eu não consigo fazer a palpação do ictus, então tudo fica mais fácil para mim quando eu palpo esse ictus, porque eu sei que ele dá o foco mitral, né? Quando você perceber o som da válvula aórtica, eu vou foco aórtico. Muito bem. Quando eu vou fazer a ausculta, eu tenho que pensar o seguinte: são 4 perguntas que eu tenho que fazer para mim, para quem está examinando, para auscultar o paciente. Eu tenho que saber o seguinte: quantas são as bulhas? 4. Tem o B1, B2, B3 e B4. Como que essas bulhas são? O que elas significam? Quando eu tenho B1, quando eu tenho B2? Muito bem. A B1 então eu tenho a sístole e na B2 eu tenho a diástole. Sim, ótimo. Tem ruídos na ausculta cardíaca? Tem. Pode ter, né? Pode ter ruídos. Se tiver ruídos, quais são os ruídos que eu tenho? Principalmente são os sopros, eu tenho cliques, eu tenho estalidos, não é? Tem atrito também. E aí, qual que é a relação entre as bulhas e os ruídos com o ciclo cardíaco? Aí a gente sabe, a gente juntar o que eles emitiam agora, no ciclo cardíaco de lá, e com o estudo que a gente vai fazer com relação às bulhas, para saber qual é o momento daquele ciclo que está acontecendo esse ruído. Então eu posso identificar, até pelo foco de ausculta do ruído, saber o que está acontecendo naquele paciente. Então as bulhas são B1, B2, B3 e B4, né? Na sístole, os cliques de ejeção, os estalidos sistólicos são mais comuns, e na diástole, os estalidos de abertura mitral e tricúspide e o atrito pericárdico são mais comuns para a gente poder, tá? Essas bulhas, elas são vibrações de curta duração, que vão ocorrer a determinados intervalos do ciclo cardíaco, né? Que vai ser produzido esse som pelo impacto da corrente sanguínea nas diversas estruturas cardíacas e nos grandes vasos. Normalmente ocorrem 4 ruídos, mas a gente escuta mais eficaz ali os primeiros 2, né? O primeiro e o segundo ruído são chamados fundamentais. Por que eles são chamados assim? Porque sempre vão estar presentes e eles vão delimitar as 2 principais fases daquele ciclo. O primeiro ruído vai coincidir com o início da sístole e o segundo ruído vai coincidir com o início da diástole ventricular. Então eu já sei que o tum, tá, o tum é a sístole, o tá a diástole, né? O terceiro e o quarto, eles são ruídos acessórios, porque eles não participam, assim, ativamente da demarcação do ciclo cardíaco. Mas a gente tem que saber o seguinte, que eu tenho esse ruído acessório que é fisiológico, que ele pode ou não existir ali, e eu tenho um ruído que vai ser patológico. Isso que eu tenho que identificar, tá? A primeira bulha ela é mais intensa, mais duradoura e mais grave que a segunda. Então ela vai ser muito melhor audível ali na ponta do coração, na região do ictus, que é o foco mitral. A segunda bulha ela é menos intensa, mais curta e mais aguda do que a primeira, e é melhor perceptível nos segundos espaços intercostais junto ao externo. Olha como é que quando a gente vai colocar num gráfico, como é que fica aqui, ó. Ó, ela é mais proeminente do que a segunda, tá vendo? Dura mais tempo do que a segunda. B1, ok? B1. A primeira bulha é um som de curta duração, que é originado do fechamento das válvulas atrioventriculares. Eu vou ter a sístole, né? Normalmente a válvula mitral fecha antes da válvula tricúspide, com um intervalo muito pequeno, que a gente não consegue nem perceber, de forma que gera o mesmo som, tipicamente representado por tum, que coincide com o ictus cordis e com os pulsos arteriais. Então eu vou ter lá o ictus acontecendo junto com a minha sístole e a pulsação do ictus e do pulso carotídeo. Todo mundo junto, ao mesmo tempo, coincidentemente ali. Quando eu tenho patologia instalada, isso pode não coincidir, não é verdade? Para discernir as 2 bulhas, é possível sentir o pulso carotídeo ou radial, por exemplo, que vai ser simultâneo à sístole, que vai ser marcada pela B1. Tum, eu tô lá com o meu pulso aqui, ó. Pega o teu esteto, coloca no foco mitral e pega a tua mão e vai no pulso radial, por exemplo.
Assim é mais fácil identificar a agulha que está se ouvindo. Mas tome cuidado. O pulso radial pode não estar sincronizado com o coração no caso do paciente arrítmico. Se o paciente está com arritmia, eu não vou conseguir ter essa padronização aqui para mim certinho. Tudo bem? Então, eu tenho que identificar isso. B2. A segunda agulha é um som de curta duração que resulta do fechamento das válvulas semilunares, seguida de um grande silêncio. Esse grande silêncio ali corresponde ao enchimento ventricular. Além disso, é um som seco e único, tipicamente caracterizado por um tá, né? É chamado de único porque, apesar da válvula aórtica fechar antes da pulmonar, não é possível a gente captar esse intervalo. E as agulhas cardíacas extras? Essas agulhas extras, gente, elas são conhecidas como B3 e B4. São estalidos que acontecem dentro do ciclo cardíaco e que vão poder denotar alterações patológicas do sistema. Durante a diástole ventricular, o que vai acontecer? Eu tenho uma contração do átrio que vai encher o ventrículo de sangue, né? Então, nesse processo, o ventrículo vai ter uma distensãozinha que fica na complacência. E aí, algumas pessoas, essa complacência ela pode estar diminuída e vai causar uma rápida aceleração da coluna de sangue no ventrículo e vai gerar um terceiro estalido, que é a B4. Se eu tenho essa complacência aí diminuída, o paciente vai estar normal ou o paciente vai estar patológico? O que vocês acham? Patológico? Eu também acho. Quem está na dúvida? Acho que tem certeza? Eu tenho certeza também, não é? Ah, muito bem. Em outras situações, por uma incapacidade do ventrículo de ejetar completamente esse sangue no seu interior, fica um pouquinho lá, a coluna de sangue ejetada do átrio pode encontrar esse resquício de sangue que vai gerar uma desaceleração brusca no terceiro estalido, chamado de B3. Muito bem. Então aí eu vou conseguir identificar o quê? Olha só. Essas agulhas extras elas ocorrem, como foi possível perceber, depois de B2. Então eu tenho B1 e B2, né? Diástole do ventrículo e fechamento das válvulas semilunares. A diferenciação entre elas, vocês vão ter que ficar com esse ouvido educado aí. Tanto em som lá no YouTube, lá no boneco com o professor de vocês de habilidades, para vocês poderem memorizar como que acontece. Fecha o olhinho lá. Gente, tem o site da FEUSP, lá da faculdade da USP, de medicina, que eles têm só de sons. Hoje a gente tem uma riqueza de informações na internet. Então fecha os olhos ali e fica só com o teu ouvido. Então não perde nada de outra concentração. Para você fazer a ausculta disso, tá? Sua diferenciação se dá pelo momento em que esse som extra aparece. Se é mais perto de B2 ou se é mais longe de B2, que é muito bem específico. Resumidamente, a ausculta seria algo assim, ó. Tum-ta-ta, tum-ta-ta. Esse vai ser B3. Quando eu tenho assim, ó, trum-ta, trum-ta, não está mais longe de B2, eu vou ter o quê? B4. O som é assim. Tem como Mas aí, B3 e B4? mais difícil, mas tem, porque B3 vai ser fisiológica, né? Olha aqui, ó. B3 fisiológico e patológico. Antes de terminar a aula, você tem que ir embora com a cabeça formigando para estudar, querer estudar. Ó, B3 é a agulha acessória da insuficiência cardíaca, apresentando especificidade de sensibilidade de 99, de sensibilidade de 24%. No idoso, a B3 é sempre patológica. No idoso, né? E indica cometimento de ventrículo esquerdo. Ela pode ser fisiológica, como em crianças e adultos jovens, devido à maior proximidade da parede torácica com o coração e pela diferença de pressão das cavidades esquerdas, gerando um fluxo sanguíneo mais veloz. Aí você pode auscultar. No idoso, não. Além disso, é melhor o dívido decúbito lateral esquerdo, que é a posição D. Que não tem mais ninguém comigo agora, né? Baixou, obrigada, né? Aí eu me perdi. Vocês querem parar, gente? Porque não adianta ficar falando. Tá bom de aula? Ou todo mundo volta pra mim um pouquinho, mas tem mais 5 minutos. Dá pra ver um monte de coisa 5 minutos. É uma vida, né? Então vamos todo mundo comigo. Vamos lá. Então, é melhor o dívido lateral esquerdo. E se permanecer o dívido no paciente em posição ortostática e sentada, é sugestivo de cardiopatia.
Então, se eu ausculto mesmo o paciente em pé, tem uma coisa muito anormal acontecendo comigo, tá? Além da primeira e da segunda agulha, alguns sons também adicionais eles podem ser auscultados durante o ciclo cardíaco, né? Tanto em condição fisiológica como em condição de patologia. Então aqui a gente vai incluir a terceira e a quarta agulha, os ruídos de ejeção e os cliques, bem como aqueles sons também que são desencadeados de próteses valvares. Aí lá no porto, deixa eu orientar vocês agora a leitura. Lá no porto eu tenho os tipos de cliques. O professor Duran falou com vocês, acho que o Duran gosta dessa parte aqui, ele vai falar quando falar deve ter falado do pessoal do grupo dele, deve ter falado. Eu tenho os cliques lá de revisão, ele pode ser proto-sistólico, meso-arteriosistólico e de próteses valvares. Precisa saber, porque no caso clínico que eu apresentar, eu vou dar a identificação, eu preciso identificar para mim qual é o som anormal. Aí vai ter que falar para mim, tá? Tá bem explicadinho no corpo, gente. Muito, muito, muito bem explicadinho. Aí tem lá, a gente pode ter esse cliques proto-sistólicos aórtico pulmonar, ele vai mostrando como que eu faço essa ausculta e qual é a patologia que está associada principalmente com ela, tá? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Estalidos. Esses aqui são os sons mais secos. Olha onde está os cliques. Os cliques estão aonde? São sistólicos, os cliques. Então, também podem ser chamados de ruídos de ejeção. E olha aqui os estalidos. Diastólicos, ocorrem pelas aberturas valvares, tá bom? Então ele pode ser do tipo mitral, como pode ser tripléxico. E os sopros? Os sopros, eles são um conjunto de vibrações de maior duração das bolhas, né? E vão se originar dentro do próprio coração ou em um dos seus grandes vasos. Quando eu tenho sopro, eu tenho patologias que vão indicar para mim sopro sistólico e eu tenho patologias específicas que vão indicar para mim sopros diastólicos. As principais que eu vou cobrar de vocês são essas. Pode tirar uma foto. Eu não vou cobrar nada além desse slide aqui com relação a sopro. Tá bom? Se eu colocar no caso do clínico de estenose tricúspide, insuficiência aórtica, insuficiência mitral, eu vou falar assim, cita pra mim como vai ser, já acabou? Como vai ser a ausculta de um paciente com insuficiência mitral? Não se incomode para mim para apresentar. Entenderam? Como que boa tarde, professora? Tudo bem? É bom que o Eduardo é bem delicado, né? Ele só chega, né? É o pior. Ele fala assim, saia daqui agora, era melhor, né? Mas muito bem. Ei, então, não posso ficar autorizado lá, agora que eu vi que eu não lembrei. Obrigada, vai lá, eu já vou terminar. Não. Então é isso, gente. Então, o que eu quero que vocês estudem, porque é dessa maneira que eu vou cobrar. É muita coisa. É pouca coisa ou é muita coisa? É muita coisa. É absurdamente muita coisa, né? É por isso que N2 só tem pulmonar e cardíaco, né? Por isso. Tá fácil. Ainda dá para segurar as pontas, tá bom? Então estudem. É uma parte chatinha, mas é muito legal, porque é a prática, gente. Isso aqui é um dia a dia que eu vou pro hospital para poder avaliar, tá? Deixa eu saber o que tem mais aqui para falar para vocês. Pronto. De sopro é isso, tá? Aí vai para as manobras. E aí a gente praticamente encerra a parte de exame físico do coração, tá bom? As manobras estão aonde? Lá naquele artigo que eu falei para vocês, tá tudinho lá. Tá joia? Então, ó, Ribeiro Carvalho, Redivite, Cusmaú, Azulay, Pachon, Valsalva, Harvey, teste de Allen, tem que saber. Sinal de Mussette, ou Mussé, como quero chamar. E obrigada pela atenção, ainda não, que a gente vai se ver semana que vem, não é? Mas é que tudo vocês vão estudar para a aula da semana que vem. Tá combinado? De amanhã. De amanhã. É mesmo, é amanhã. Amanhã, então vai todo mundo estar sempre hoje. Melhor, vai ficar fresquinho. A gente tem uma